conseguem ver. A luta é espiritual. Não vou ficar de fora da batalha contra o mal. O inferno está soprando contra as famílias, valores que conduzem à iniquidade. Os religiosos e acomodados não resistirão. Contra as forças da maldade estou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Se for um caminho contra mim vierem, os 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê Que a unção de Deus está em mim. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Contra as hostes da maldade estou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Se for o caminho contra mim vierem, os 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê Que a unção de Deus está em mim. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam Em nome de Jesus. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Em nome, em nome. Em nome de Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas que olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em vício, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar.
mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh, aleluia. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia! Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma, acalma a tempestade que agita o meu e o teu coração também. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição.
acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, é o mesmo que morreu por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse prato, mas é te adorando que venço nada. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração, acalma o meu. Soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos cantar agora nesta hora, vou cantar o hino Viva pela Fé, o hino que está no meu CD para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pode soltar, meu irmão. Glória a Jesus. Não pense que o Senhor te esqueceu. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado para todos sempre. Glória a Jesus. Não pense que o Senhor te esqueceu. Não fale que Ele te abandonou. Não diga que Ele já não te escuta, que não está contemplando a tua luta, simplesmente porque Ele se calou. Se lembre que às vezes Deus trabalha no silêncio. Aleluia. E que até mesmo no silêncio fala com você. Se lembre que o teu Deus não é convencional. Ele é surpreendente, sobrenatural. Ele age da maneira como Ele quer. Não murmures, não duvides, viva pela fé. Deus tem contemplado quando você chora.
ouvido e compreende até o teu gemido. E som da tua vida te conhece. Quando falta força, ele te fortalece. Não te prova além do que você suporta, porque ele te ama e com você se porta. Levante a sua mão e adora o Deus que trabalha no silêncio. Oh, glória a Jesus. Ele está trabalhando por você nesta noite. Aleluia. Se lembre que às vezes Deus trabalha no silêncio. É verdade. Aleluia. E que até mesmo no silêncio fala com você. Se lembre que o teu Deus não é convencional. Ele é surpreendente, sobrenatural. Ele age da maneira como Ele quer. Não murmures, não duvides, viva pela fé. Deus tem contemplado quando você chora. Ele está olhando pra você agora. Quando você clama, Ele tem te ouvido e compreende até o teu gemido. E som da tua vida te conhece. Quando falta força, Ele te fortalece. Não te prova além do que você suporta, porque Ele te ama e com você se porta. Aleluia, escute. Antes que você nascesse, Ele te escolheu. Você foi criado pra glória de Deus. Um plano lindo em sua vida Deus traçou. Não se renda, não se entregue, não desiste. Levante a cabeça, Deus está contigo. Disso não se esqueça. Você é precioso aos olhos do Senhor. Deus tem contemplado quando você chora. Ele está olhando pra você agora. Quando você clama, Ele tem te ouvido e compreende até o teu gemido. E som da tua vida te conhece. Quando falta força, Ele te fortalece. Aleluia. Suporta, porque Ele te ama e com você se porta. Deus se porta com você. Acredite que Ele vai fazer por você. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Com você se importa. Amém. Glória a Jesus. Neste momento irei louvar a Deus com este louvor que tem por título Milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Prepare a festa, prepare o culto de ações de graças, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, da sua família, do seu esposo que está fora dos caminhos do Senhor, e toda a sua família está aqui na presença de Jesus. Glória a Jesus. Além do que os olhos podem ver, bem mais do que o coração consegue crer. Aleluia. O meu Deus é especialista em fazer milagres. Aleluia, glória a Jesus. O extraordinário, o incrível, o sobrenatural, o impossível, o que somente Deus pode fazer. Milagres. Quando os recursos se acabam e não se encontra solução, quando você clama por socorro e ninguém pode estender a mão, quando o castelo de areia desmorona e tudo vai ao chão, quando a porta não se... Saudamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Queremos, neste momento, adorar o Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Queremos convidar aqui o irmão Marcial para louvar ao Senhor. Pode ser daí.
Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para abrir as suas harpas no hino de número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o frescor, minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistério dos céus. Jesus me revela mistérios do céu. Irmãos, continuando o louvor, hino de número 526. E eu pediria, que eu não posso mandar, que os irmãos não só cantassem, mas também adorassem. Amém? Porque o Senhor nosso Deus está presente. Amém.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Toda a igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo-as brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, um lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. A ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Servimos a um Deus grande, aleluia. Vamos ouvir o hino perene, adorar o Senhor com o hino, aleluia. A igreja continua adorando e exaltando a esse grandioso Deus, aleluia.
Aleluia! Adore ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o secretário José Florentino. Saúde a Santa Igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, o primeiro aviso será direcionado à orquestra. A orquestra ensaiará neste domingo às 14 horas, tá certo? Que vai cantar no domingo à noite. Sábado à tarde, tem a coordenação do Louvor Perene também avisa que haverá ensaio neste sábado às 19 horas. À tarde tem evangelização aqui no bairro com o irmão Mário e a equipe, né? Todos aqueles que saem para evangelizar com o irmão Mário já sabem, às 14 horas, 14h30, saem para a evangelização. Também à tarde, às 15h30, temos o Círculo de Oração das Crianças e também às 15h30, Círculo de Oração da Mocidade e ensaio. Domingo pela manhã, no dia 16, Escola Bíblica Dominical no horário normal, às 9h30, às 11h30, né? Porque domingo passado foi mais cedo por causa da oração e jejum. Será a 11ª lição. Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Está escalado louvor perene para louvar ao Senhor. À noite será o culto das senhoras, que foi trocado com a mocidade. Está escalado união feminina e orquestra. Queremos também avisar que os obreiros e a orquestra está escalado para aquela evangelização aqui no bairro, né? É sempre escolhido aqui um local e saem para evangelizar, ou no sábado ou no domingo. Está de apoio o diácono Otoniel e o diácono Gildásio, tá certo? Também queremos avisar toda a igreja que nos dias 26, 27 e 28, agora de março, será realizado seminário sobre religiões e seita, né? Nós estamos antecipando, mas será reforçado, está sendo preparado todo o material para ser realizado esse seminário, será aqui mesmo no templo. Também eu quero avisar a igreja que toda a programação, meus amados, os amados irmãos podem acompanhar no site da igreja, www.adpinheiro.com.br. Amém? Temos também um pedido de orações pelas irmãs Mocinha e a irmã Leni. A irmã Mocinha encontra-se muito enferma, né? Vamos orar para Deus mudar este quadro, amém? São esses avisos e o pedido de orações que temos. No nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Também continuamos pedindo oração pelo nosso pastor. O mesmo ainda se encontra enfermo, não está conosco nesta noite, mas está em casa orando e também buscando mais e mais o Senhor. Então a igreja ore pelo pastor Laelso. Ele ainda continua com seus pés machucados, mas com a oração da igreja, cremos que Deus já está tomando as providências. Como também aquela irmã da cruzada, a irmã Vilma, ontem ela recebeu alta do hospital, né? Graças a Deus recebeu alta, está com o equipamento em casa, não está andando, não tá, mas já teve uma melhorazinha, já está respondendo e confiamos em Deus que Deus vai tomar as providências da irmã e vai fazer o melhor para a vida dela, como também de toda a sua família. Graças a Deus por isso. E também queremos informar que, como foi dado esses avisos, os irmãos sempre olhem no site da igreja. O irmão Divanilton, ele sempre pede para que avise que o site da igreja está à disposição dos irmãos, inclusive para a escola dominical, para qualquer informação, vocês têm um site para que fique bem informado. Amém? Vamos ouvir diácono Abiezer louvar ao Senhor. Enquanto ele louva, vamos contribuir com nossos dízimos e oferta para a manutenção da casa de Deus. Queremos convidar os diáconos para se pôr de pé e também o presbítero Jeová para fazer a oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Curve vossas cabeças em reverência ao Senhor. Vamos orar a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite maravilhosa que nos deve deixar aqui reunido na Tua casa. Agora, te pedimos em favor dos Teus filhos que vão dizimar, Senhor, que vão ofertar. Também pedimos que o Senhor abra a porta de emprego para aqueles que estão, Senhor, desempregados e que sentem em seu coração de ser um dizimista e um ofertante fiel. Como também, Senhor, te pedimos que abençoe a cada diácono que vai recolher essas ofertas em nome de Jesus. Pai do Senhor para a igreja, amém. Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho Jesus vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, Jesus está bem perto. É nos momentos mais incertos, Ele é o amigo certo. Quando tenho algum problema, com Ele eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Levante a sua mão, dê glória para o Rei Jesus. Aleluia. E na hora do perigo, é Jesus que está bem perto. É nos momentos mais incertos, Ele é o amigo certo. Quando eu tenho algum problema, com Ele eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono deste universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou, Jesus, mais que vencedor. Nada pode nos separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode nos separar, Senhor, do teu divino amor. Diga amém para Jesus. Graças a Deus. Temos aí a honra e o prazer de ter o presbítero Antônio Rodrigues. Ele é conhecido como Tony, mas o nome dele mesmo é Antônio Rodrigues. Gostaria que ficasse de pé. Está nos visitando nesta noite, como também tem ali um irmão do Farol. Se tiver mais alguém, tem um irmão do Estela Mares também, eu tomei conhecimento. A esposa do presbítero Antônio também está aí, o seu filho. Gostaria que todos ficassem de pé. Amém? Então, se a igreja está feliz com a presença dos nossos visitantes, digam comigo: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Sintam-se bem, estão em casa. Vamos ouvir o louvor perene. Louvar ao Senhor com mais um hino.
Glória a Jesus. Convidamos a amada igreja para se pôr de pé. Aleluia. Vamos ouvir a leitura oficial com o presbítero Adonias, e o mesmo vai ministrar a palavra do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados, pela oportunidade que Deus nos concede, como também esta mesma paz, eu a saúdo aos irmãos que estão conectados, assistindo nosso culto através da internet. Que Deus possa falar aos vossos corações, como já tem falado através dos nossos, através dos louvores aqui entoados. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 2. Vamos ler do versículo 7. Vamos fazer a leitura do versículo 6. Até o versículo 12. Juízes, capítulo 6, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. Diz assim: E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira. E provocaram ao Senhor a ira. Aleluia. Oremos. Querido e amado Pai, diante da Tua presença estando, Senhor, eleva a minha voz juntamente com Teus filhos para Te agradecer pelos louvores entoados à Tua majestade, cada filho Teu que tem chegado, o dia de paz que nós temos passado, os pedidos de orações aqui mencionados. Senhor, Tu sabes das necessidades. Queremos nesse momento, Senhor, com muita sinceridade, Senhor, clamar a Ti em favor do nosso pastor, do anjo da igreja, do pastor José Laelson. Pai, visita o Teu servo ali em seu lar, restaura, repreende aquela enfermidade, para que o Teu nome mais uma vez se torne glorificado na vida do Teu filho. Pai, assim nós suplicamos, porque acreditamos no que a Tua palavra diz, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Tua igreja, Senhor, nesse momento te apresenta o Teu filho. Visita o Teu servo juntamente com a sua esposa e todos os seus familiares. Sendo assim, Senhor, me disponho ao Teu determinado querer, para nessa noite, Senhor, falar aquilo que tens colocado em meu coração. Me abençoa, toma posse da minha mente, do meu intelecto, dos meus lábios. No demais, eu só posso te dizer, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Pode tomar o vosso assento. Aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, e neste mesmo tom, fala-me cada dia
Eu hoje estava me lembrando de que quando eu era criança e morava no interior do estado, meu pai, ele era motorista. E por algumas vezes, ele fez algumas viagens longas. E quando ele fazia aquelas viagens longas, ficava um vago dentro da casa. Se criava aquela expectativa pela chegada do pai. E quando o pai chegava, era uma festa. E eu estava hoje pensando que com a igreja não é diferente. Imagino que muitos estejam aí dizendo: o pai viajou, o pai está faltando. Mas você ore pelo pai, para que logo logo ele esteja aqui com a igreja em nome de Jesus, viu? Então não esqueça de nas vossas orações rogar em favor da vida do nosso pastor José Laelso, porque aí esse vácuo, esse espaço será preenchido. Por mais que nos preocupemos, nunca taparemos a brecha do pai. O filho mais velho não é pai, né? Então, oremos em favor da vida do anjo da igreja. Amados, o texto que Deus tem colocado no meu coração, ainda ontem eu estava me deparando com a realidade do versículo 10, mais precisamente, dentre tantos os versículos que nós lemos, por imaginar que nele nós encontramos a realidade de boa parte da atual sociedade. Porque fala que uma geração foi-se e outra chegou que não conhecia ao Senhor. Esse texto, irmãos, é um texto que há muito tempo, mais necessariamente há uns 4 anos, vem batendo fortemente ao meu coração, esse versículo 10, e sempre imaginando uma oportunidade para compartilhar o que Deus muitas vezes traz à minha memória, o que eu encontro neste versículo. Por imaginar que há muitos anos atrás, se formos imaginar pelo período da escritura deste livro, em média aí, os irmãos imaginem 3.000 anos atrás, o povo de Israel vivencia todo o período, toda a trajetória de travessia, recebe-se uma promessa aos patriarcas, aquela promessa que nós entendemos, nós conhecemos. Há pessoas aqui que sabem o capítulo 12 do livro de Gênesis, de có e salteado, quando Deus diz a Abrão: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. E todo o propósito de Deus vai sendo executado no decorrer do livro de Gênesis. Quando se inicia o livro do Êxodo, toda aquela trajetória, a parte dela que nós estamos estudando com o nosso pastor, a palavra do Senhor nos diz que continuou todo aquele caminhar, aquela peregrinação que os irmãos conhecem dos 40 anos do povo de Israel no deserto. Após o caminhar dos 40 anos no deserto, a palavra do Senhor nos diz que Moisés morre. Josué, durante toda a trajetória da vida de Moisés, foi preparado para ser o sucessor de Moisés. E nós vamos nos deparar com a realidade de uma geração que não se preocupou em preparar substitutos. Porque a palavra do Senhor nos diz que Josué estava sempre auxiliando a Moisés. E o versículo 10 do texto lido diz que quando Josué morre, a palavra do Senhor nos diz que foi-se a geração que conhecia o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, e ao meditar nesse texto, se descobre que esse texto, mais necessariamente, esse capítulo 2, é como se fosse o ponto final da promessa de Deus em um primeiro momento. Porque a promessa que Deus diz a Abrão, no livro de Gênesis, no capítulo 12, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer uma grande nação,
ela de fato se cumpre quando o povo de Israel toma posse da terra prometida e se constitui nação. Só que mediante todas essas honras, mediante toda essa glória, estava indo junto com Josué e os anciões de sua época o conhecimento de um Deus todo-poderoso. E mais necessariamente, quando se inicia o livro de Juízes, está aqui nesses 2 primeiros capítulos alguma coisa ainda, algum assunto ainda que diz respeito à trajetória de Josué. Porque até então, o livro anterior ao livro de Juízes, que é mais necessariamente o livro de Josué, a palavra do Senhor nos diz que ali está toda a trajetória exclusiva de Josué. E agora o livro de Juízes começa dizendo o fim de Josué. E a virada de uma página da história do povo de Israel. Porque a partir de então, como o próprio livro diz, livro dos Juízes, é aquele livro que nós vemos histórias sucessivas de homens que é levantado por Deus atender o clamor de um povo. Ou seja, neste livro de Juízes, nós encontramos como tema principal apostasia e livramento. Por quê? Porque você vai sempre ver, no decorrer de todo o livro de Juízes, que após sempre um juiz, a palavra do Senhor nos diz, e morrendo aquele juiz, o povo pecava, se distanciava de Deus e voltava às práticas das nações vizinhas, mais necessariamente a idolatria. E neste decorrer, a palavra do Senhor nos diz que eles clamavam a Deus, Deus suscitava um juiz. E o paralelo do livro de Juízes em relação ao Novo Testamento é que a palavra do Senhor vai sempre nos dizer, mediante a história do surgimento de cada juiz, de que o Espírito do Senhor se apoderava do juiz. Ou seja, algo que nós vamos ver mais necessariamente acontecer livremente no Novo Testamento, com a igreja da atualidade. Mas já que no livro dos Juízes, para Deus poder dar o livramento que o povo tanto queria, o povo clamava a Deus. Porém, amados, a palavra do Senhor nos diz que mediante toda essa questão, os ouvidos de Deus sempre estavam atentos a ouvir o clamor do povo. Quando nós vamos ver no início do livro do Êxodo, nós percebemos que Deus, quando vai chamar Moisés, diz: Moisés, vem cá, eu quero você, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Ou seja, nós servimos a um Deus que escuta o clamor do seu povo, escuta o clamor da sua igreja, escuta o clamor de cada crente individualmente. Porém, a palavra do Senhor nos diz, ou o livro sagrado revela, que nessa situação toda, isto estava acontecendo por causa de um declínio moral e espiritual das tribos de Israel. Estavam se inclinando àquilo que eu já falei, a práticas ilícitas. Porque na maioria destes cultos que existiam aos outros deuses, estavam envolvida a prática sexual. E aí o povo ia se inclinando no que diz respeito à moral. Porém, amados, tudo isso nós vamos ver daqui a alguns instantes, que isso foi por questão do ensino. Porém, em relação à história desse livro, o livro de Juízes, ele foi escrito aproximadamente entre 1050 e o ano 1000 antes de Cristo. Quando você pega a sua Bíblia, as Bíblias de estudo, ela traz uma breve introdução, normalmente em relação a estas informações que eu estou trazendo para a igreja, e traz lá como autor do livro não identificado. Porém, ao estudar esse texto, ao estudar algumas referências, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que quem escreveu ou quem fez parte na escrita do livro de Juízes foi Samuel.
Ou seja, para os judeus que têm o Talmud, ele associa o livro à escrita. Talmud, o livro sagrado dos judeus, eles tomam como base de que quem escreveu o livro dos Juízes, um dos escritores, foi Samuel. Porque também eles acreditam, baseado em uma referência que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, que também foi o profeta Natã, como também Gade, que está lá nesses versículos, essas referências que eu estou falando. Porém, no decorrer de todo esse texto, o que está em foco nesse primeiro momento é que Deus de fato cumpriu a sua promessa, dar a terra prometida a um povo. E Deus deu. Só que Deus, durante todo o tempo, Ele sempre quis ter um povo que fosse exclusivamente seu. E agora, Ele vai levantar juízes, que no decorrer do livro de Juízes, nós vemos que juízes tem juízes guerreiros, como Gideão e Sansão. Temos um juiz sacerdote, como Eli. E também temos um juiz profeta, que foi o próprio Samuel. Ou seja, não necessariamente ou exclusivamente no livro de Juízes é que trata da história dos juízes de Israel. Mas quando você vai ler os primeiros capítulos do livro de Samuel, você vai ali encontrar dois homens que julgavam o povo de Israel, até antes do povo de Israel pedir a Deus um rei. Então, durante essa trajetória, já que o primeiro rei de Israel foi Saul, quem governava o povo, quem liderava o povo, eram os juízes. Porém, amados, a palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo que nós lemos, que havendo Josué despedido o povo, porque se cumpriu, e ainda a palavra do Senhor nos diz que tinha muita terra a ser tomada posse, mas em relação ao que estamos a falar, a palavra do Senhor nos diz: despedido o povo, Josué, foram os filhos de Israel, cada um a sua herdade para possuírem a terra. Ou seja, a promessa de Deus estava cumprida. Demorou, passou-se muitos anos. Acontece ainda em nossa vida, em nossa trajetória, enquanto peregrinamos sobre essa terra, de que muitas vezes Deus nos faz promessa, e as promessas, ao nosso entendimento, elas demoram, mas Deus tem propósitos em cumprir com aquilo que Ele prometeu. E dentro destes propósitos, a palavra do Senhor nos diz, o autor registra, a partir do versículo 7, ele intitula a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Ou seja, ele começa dizendo: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Enquanto tinha esse grande homem de Deus, chamado Josué, sobre a face da terra, o povo estava inclinado a Deus. Mas a palavra do Senhor é bem clara, é autoexplicativo, ao afirmar que enquanto Josué estava, o povo estava. Mas após Josué morrer, as referências morrerem, o povo se inclina ao pecado. O interessante nessa minha meditação é que eu posso já afirmar que muitas vezes, pelo nosso querer, nós muitas vezes nos incomodamos com os anciãos. Nós nos incomodamos com aqueles que são referências. E até dizemos: o tempo dela já passou, o tempo dele já passou. Mas lembre-se, todos nós precisamos de referências espirituais. A palavra do Senhor nos diz que quando a referência do povo em relação à adoração morreu, o povo começou a se inclinar. Se bem que nós vamos nos apegar à questão do conhecimento, mas o que eu quero vos dizer é que há necessidade de honrarmos estes marcos, há necessidade de preservarmos estes marcos. A palavra do Senhor nos diz
que falecendo Josué com 110 anos, teve uma boa velhice, viveu durante muitos anos. Diz o versículo 9, a região onde ele foi sepultado. Mas o que mais me chama a atenção, dentro desse texto, que a palavra do Senhor nos diz, é que, e foi também congregada toda aquela geração. Essa expressão congregada, ela quer dizer, no sentido original da fala, quando morreram todos que fizeram parte daquela geração. Quando morreram todos, não só de 20 anos, mas a Bíblia diz todos daquela geração. Quando nós pensamos nessa questão de todos daquela geração, quer dizer sepultado. Esta palavra congregada não é como nós estamos aqui hoje, congregados, reunidos. Mas a expressão no hebraico quer dizer quando foram todos sepultados. Ou seja, o povo perdeu a origem. O povo perdeu aquilo que era referência. Mas por que perdeu o que era como referência? Porque faltou quem o ensinasse. Eles pecaram no que diz respeito à recomendação do que está no livro de Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 9, que eu quero que alguém leia para mim, pode se pôr de pé, para que os irmãos entendam aonde eles erraram, aonde eles falharam. Livro de Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 9. Me permitam ler para os irmãos. Pode ler, irmão, da paz. Quatro e 9. O texto nos diz: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. A recomendação até então era no que diz respeito ao pessoal. Mas a palavra nos diz que te não esqueças. É triste, irmãos, quando se esquece. É como se você não desse valor. É como se aquilo para você não tem sentido. Porque quando você está muito apegado a alguma coisa, você não se esquece. Mas a palavra do Senhor está recomendando, Deus ainda estava recomendando, antes de acontecer a morte de Josué, dizendo: guarda. E não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Não era de dizer, eu conheci porque alguém me disse. Não, os teus olhos viram. Então, pelo fato de teus olhos terem visto, não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. E quando nós nos deparamos com a realidade do versículo 2, diz: e foi também congregada toda aquela geração em seus pais. E o que me faz arder ao coração esse versículo 10 é o que está extraído, ou o que faz complemento com o versículo acabado de ser lido. Porque diz, você pode acompanhar se você estiver com a Bíblia aberta: e outra geração após dele se levantou. Veio outra, porque não para. Se levantou, alguém poderia dizer: ah, está tudo bem. Mas tem algo a mais nesse texto, que é a minha preocupação.
Porque o texto diz que não conhecia ao Senhor. E infelizmente, nós temos vivido uma realidade cristã simplesmente de muitas vezes de euforia, mas de pouco conhecimento com Deus. Tem muita gente ouvindo falar a respeito dos milagres, mas não conhece, não sabe o que é milagre. A palavra do Senhor nos diz que a geração que veio não conhecia. Agora, por que não conhecia? Porque não teve quem ensinasse. E nós temos, quando você para e faz uma análise dos moldes de cristianismo que se vê na atualidade, nós percebemos uma geração que vem, muitas vezes sem esse conhecimento de quem é Deus. A palavra do Senhor nos diz: nem tampouco a obra que fizera a Israel. Os irmãos lembram que no versículo lá de Deuteronômio diz assim: olha, faz conhecido a eles as obras que vocês têm visto. E agora o texto vai dizer que eles não fizeram menção das obras. E o povo vai aqui se inclinar cada vez mais ao pecado, porque a palavra do Senhor nos diz: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, ou seja, os serviram a Baal. Baal, um Deus que nós conhecemos no que diz respeito pelo fato da Bíblia Sagrada citar a expressão Baal 89 vezes no livro sagrado. É aquele grande homem no que diz respeito a Elias que enfrentou os profetas de Baal, ou seja, uma história muito conhecida, mais uma vez repetida. Porém, o povo aqui está se inclinando, porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que tiraram da terra do Egito, conforme o versículo 12. Porém, amados, a palavra do Senhor, ao tratar disso, ao falar que essa geração estava passando por essa decadência, por falta de ensino, por falta de alguém que parasse, porque vida cristã, irmãos, não só é a euforia de pular, de saltar. Graças a Deus que essa igreja é uma igreja madura espiritualmente, mas nós temos visto muitas pessoas em diversos lugares que não têm maturidade espiritual, são crianças, porque querem muito as festas. O que fazia o povo de Israel se inclinar aos ídolos era porque as festas aos outros deuses, elas eram envolvidas por muitos movimentos, quando na verdade Deus queria ensinar ao povo de outra forma. Queria dizer: meu filho, pare, sente-se, como a igreja está agora, eu quero falar com vocês, eu quero ensinar a vocês. Só que aos olhos do povo de Israel, quando eles viam os bacanais que os povos das nações vizinhas estavam oferecendo aos Baalins, a Baal, eles ficavam com água na boca, porque viam os homens se prostituindo, fazia parte dos cultos a Baal. Viam os homens se envolvendo com práticas ilícitas e adversas, as pessoas oferecendo os próprios filhos ao Deus, e tudo aquilo chamava a atenção do povo de Israel. E muitas vezes acontece isso ainda na atualidade. Tem gente que às vezes se diz que é crente, julga ter uma experiência, diz já ter tido uma experiência com Deus, mas não pode ouvir falar de uma prática mundana, que fica com água na boca, com saudade daquilo que fazia. Eu vejo, escuto às vezes alguém falar das práticas que fazia antes de conhecer a Jesus, que parece até que quer voltar a praticar aquilo. E aí vem um conflito em minha mente no que diz respeito
que a Bíblia Sagrada nos diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu vou à frente. Não tem para que estar se lembrando das coisas que ficaram para trás. A vida cristã é uma vida de progresso. A vida cristã é uma vida de trajetória que nós partimos quando aceitamos a Jesus. E o nosso alvo é chegar nos céus. Se você porventura está na igreja e durante esses dias tem se sentido tentada ou tentado por aquilo que você fazia e você sabe hoje que é errado, diga: Jesus, vem cá, que é isso que está acontecendo comigo. Me torna uma nova criatura de novo. Porque quando nós pensamos, eu gosto de analisar o texto que narra a história do novo nascimento, baseado no Evangelho de João, capítulo 3. Quando Nicodemos vai ter com Cristo, ele era um homem que conhecia da lei, tinha os seus conhecimentos, mas quando Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo, ele entrou em conflito. E muitas vezes há pessoas dentro da igreja que têm que ter a necessidade de nascer de novo. Porque vez por outra está apegada àquilo que faz mal à intimidade, ao relacionamento entre você e Deus. E tudo isso aconteceu porque o povo de Israel estava se sentindo atraído. Escutem como estão. Quando você se sentir atraído por algo que você sabe que vai de encontro à tua espiritualidade, não queira brincar, porque você não pode. Com pecado não se brinca. Já vi muita gente começar brincando com o pecado como se fosse, mas só que a Bíblia diz que nós devemos fugir. Não brinque com o pecado. Satanás às vezes não chega para dar um nó em você e derrubar, não. Ele vai dando corda. Quando ele puxa a corda, não precisa de nó, porque você já está tão embaraçado que você cai que... Mas clama o sangue de Jesus, pede perdão a Deus, porque Ele tem algo melhor para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que outra geração após dele se levantou que não conhecia ao Senhor. E eu vos falei que eu tenho uma preocupação. Ao analisar o contexto geral da igreja, até baseado pelos estudos bíblicos que nós tivemos aqui com o nosso pastor José Laelcio, há poucos dias, por que não dizer, em relação ao movimento neopentecostal, onde, como diz a palavra, movimento, pouca intimidade. Quando nós nos deparamos com essa realidade dessa geração que se levantou, que não conhecia ao Senhor, eles viviam uma apostasia frequente, um afastamento frequente da intimidade com Deus. As igrejas hoje estão cheias, mas de pessoas que não têm intimidade com Deus. Quantas pessoas vêm à igreja aceitar Jesus no primeiro momento para quê? Para ter um problema solucionado. Vem à igreja pelas bênçãos de Deus, não pelo Deus da bênção. Então não há um desejo pelo conhecimento. E quando eu me deparo ao analisar tudo isso, eu descubro que dentro da igreja, muitas vezes nós vivemos essa própria realidade. Quando é que eu analiso isso? Porque eu falei que há muito tempo eu me deparo com essa realidade. É porque muitas vezes eu me apego pensando como vai ser o futuro da igreja. Já que cada um de nós, muitas vezes, nos achamos no direito de sermos dono das nossas próprias vidas. Ou seja, nós não precisamos de líderes. Como muitos artistas ultimamente têm declarado que para você ser crente e para você servir a Cristo, você não precisa de igreja. Que tristeza, é uma ovelha sem pastor. Deus me livre de estar numa condição dessa. Só que
mediante a isto aqui, a análise que eu faço é em relação às famílias. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que é responsabilidade dos pais. Só que, espiritualmente, muitas vezes nós encontramos pessoas delegando o ensino ou terceirizando o ensino à educação dos filhos. Se você que é pai, se eu que sou pai, você é mãe, se você já passa a responsabilidade de ensinar quem é Deus para o seu filho, para outros, imagine como não está você. Porque era a situação do povo de Israel. Só que, quando nós lemos o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Só que eu anotei uma versão, a tradução da versão NVI. Se alguém tiver, pode me acompanhar, porque na tradução NVI desse mesmo versículo, livro de Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6 diz: instrua. Essa palavra no original quer dizer eduque. Não pense que esse educar é o educar secular. Não. Você precisa dizer para o seu filho quem é Deus. Nós vivemos em uma sociedade que há um conflito de muitas vezes os pais, já que os nossos filhos são bombardeados pelas informações que veem e escutam, que você acha que seu filho não sabe se você for tratar de determinado assunto. Engano seu. Só que na tradução que eu falei diz: instrua, eduque a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Os propósitos. Quais são os objetivos que você tem com os seus filhos? Ou você simplesmente teve um relacionamento com sua esposa, ele ou ela nasceu, e aí está entregue ao mundo simplesmente mais um? Ou será que você nunca parou para pensar: quem vai ser essa criança? Será que você já parou para fazer essa análise de que é compromisso seu instruir, educar, segundo os objetivos que você tem? Porque você pode influenciar os seus filhos. Você pode influenciar os seus filhos. Através de quê? Através do que ele vê. Aí é o grande problema. Aí é o grande conflito da igreja da atualidade. Por quê? Porque cada um é que sabe o que é você em sua casa. Todo mundo aqui está reunido, bonito, sentado, cheiroso, organizado, ninguém está batendo em ninguém, ninguém está brigando com ninguém, mas só Deus sabe como é lá. Depois que as portas se fecham. E é objetivo seu educar, instruir, para que a geração que você está contribuindo, educando, não seja uma geração que não tenha conhecimento de quem é Deus. Essa geração que está vindo, ela precisa saber quem é Deus, conhecer quem é Deus. E para isso você tem que fazer dessa forma, porque nessa versão NVI diz: mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Os anos vão passar. Se você fizer a sua parte, Deus com certeza fará a dele. Agora, a educação dos seus filhos, o instruir o seu filho, de forma geral, a igreja, inclusive eu que sou pai, não é tarefa exclusiva da igreja educar, ensinar a fé cristã. Você precisa parar
ter um momento com o seu filho, ensinar a ele o que é a fé cristã, mas não fazer como muitas vezes se faz. Tem pais que ficam naquela expectativa de vir à igreja, mas para chegar aqui e soltar os filhos como se solta um monte de bezerrinho, vai para o departamento infantil. Alguém uma vez me perguntou, não estou me vangloriando, até porque eu parei, eu disse, eu não sei o que eu faço, para saber se eu dava remédio aos meus filhos. Não só os meus, como tem muitos filhos de irmãos que se comportam. Mas aí cria-se aquela expectativa. Em casa eu digo o que eu quero, eu falo o que eu quero, porque tem muita gente que na sua casa, você não precisa dar testemunho de cristão aqui. Se preocupe lá onde você mora, para que o seu vizinho possa dizer, ela é crente, ele é crente. Aí sim, seus filhos verão isto. Mas muitas vezes você fica puxando os cabelos, querendo tirar os cabelos, por dizer, eu não sei mais o que fazer com fulano. Mas será que você já parou para fazer uma análise de como está o contexto familiar onde você está inserida, onde você está inserido? O que é que essa criança vê? O que essa criança escuta? Para você está tudo bem, mas com as crianças que essa criança está se envolvendo, você que é pai, você já parou para fazer uma análise de quem são os amigos dos seus filhos? Para amanhã ou depois você dizer assim, eu não sei como, eu eduquei o meu menino dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Até quem não crê em Deus vem num dia de velório visitar alguém, ver um corpo. Mas será que você ensinou o caminho? Será que você instruiu? Será que você educou o caminho que ele deve andar? Ou você ficou esperando pela igreja ou pelo departamento infantil? Quando muitas vezes isso não passa, até por nós obreiros, que ficamos inquietos, por muitas vezes o movimento das crianças nos tirar a atenção, nos roubar a atenção. Eu até que entendo que deve-se haver a ordem, a decência, mas nós precisamos ensinar a essa geração que está vindo que lugar de adorar a Deus, não que lá em cima não seja, ainda é aqui dentro. Só que há muitos anos atrás eu comecei a analisar que muitas vezes numa fase de transição da infância propriamente dita para a adolescência, os porteiros ficam com problema. Por quê? Porque eles ficam pelas laterais. Mas, se eles não foram instruídos a estarem aqui dentro. Alguém pode até dizer, porque os obreiros não queriam, alguém não queria. Mas será que até você não contribuiu, quando estava vindo ao templo, em dizer, Deus queira que hoje tenha essa linha, Deus queira que hoje tenha essa linha, Deus queira que tenha hoje essa linha. Para quando chegar lá dizer assim, estou livre. Como quem diz, vim para um spa, vou descansar, enquanto alguém cuida das minhas crianças. Porque eu vejo de pessoas que mudam o semblante quando não tem salinha. Só um exemplo. Se bem que não é responsabilidade da igreja, a igreja contribui, a responsabilidade é minha e é sua em educar os nossos filhos diante da palavra de Deus. Se nós queremos ter essa geração que saiba quem é Deus, que conheça Deus, nós precisamos levar eles até Deus. Sua filha vê você orando, seu filho vê você orando. Se ele vê, se ela vê, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai se reproduzir. Agora, se você só pratica o que é ilícito e depois vai chorar no círculo de oração, chorar nos pés da liderança, ou chorar para alguém qualquer, faça uma análise hoje. Como você está instruindo seus filhos?
Ou será que você, além de não estar instruindo, fica usando a sua boca para amaldiçoar? Porque o que tem de pais que diz coisas absurdas com seus filhos, não pode se mensurar. Mas aqui é tudo bonitinho. Todo mundo aqui, eu volto a dizer, todo mundo aqui é crente, é uma benção. Todo mundo aqui vai para o céu, Jesus vai levar todo mundo. Mas o que compete é você fazer. O que compete a minha pessoa fazer. Será que eu estou fazendo para que essa geração não venha sem conhecer esse Deus? Essa geração precisa conhecer a Deus. E se ela precisa conhecer a Deus, eu preciso ensinar. Porque é responsabilidade nossa ensinar a esta geração que pecado ainda é pecado. Só que hoje é até difícil falar sobre pecado. Por quê? Porque quando se fala em pecado, alguém pode até dizer, o irmão está falando de mim. Ou seja, eu já ouvi de alguém que Deus está usando alguém no altar para advertir a sua igreja, orientar a sua igreja, e no final do culto, alguém diz, fulano estava falando de mim. Quando na verdade era o Espírito Santo de Deus que estava bradando dentro da igreja. Só que já estava tão sem conhecimento de quem era Deus, que na verdade estava trocando as coisas. Ou seja, se teu filho está pecando, se teu filho está errando, e a igreja quer ajudar a corrigir, aceita a correção. Porque nós estamos vivendo uma geração de pais que já não se preocupam em ensinar os seus filhos que pecado ainda é pecado, que quando alguém da liderança vai dizer, eu tenho tomado conhecimento a respeito disso, o pai pula e diz, meu filho, não. Aleluia, louvado seja Deus. Pecado ainda é pecado. E infelizmente essa geração que vive conectada pela internet, através das redes sociais, é uma geração que está inclinada à sexualidade. É uma geração que está inclinada a uma conduta imoral. Mas se alguém brada e diz, está errado, você diz, não. Hoje, até para você ser disciplinado, você tem que aceitar a disciplina no que diz respeito a assinar um papel. Por quê? Porque senão tem pessoas que diante de um erro, não reconhecem o seu pecado, se bem que Deus conhece, não adianta. Eu posso esconder meu pecado durante muitos anos, mas um dia Jesus vai bater na porta. E no dia que ele bater, ele não bate como a liderança bate. Porque o nosso é uma questão, o da igreja é uma questão formal. Mas eu creio em um Deus que ainda vela, que ainda zela pela santidade da sua igreja. E essa santidade vem pelo conhecimento com Deus, pela intimidade com Deus. Ou seja, se pecado ainda é pecado, não adianta eu querer tapar o sol com a peneira. Não adianta eu dizer, é meu filho errou, mas eu não posso. É melhor você corrigir ele agora, do que amanhã você sofrer como Eli sofreu. Filhos que profanavam o que era sagrado. Filhos que não tinham temor de Deus. Filhos que no momento do sacrifício, enquanto Eli e os seus auxiliares estavam lá, eles pegavam um garfo e lançavam e tiravam os utensílios daquilo que estava sendo oferecido a Deus. Por falta de instrução, por falta de educação, por falta de alguém que o educasse. Resumindo ou indo para uma conclusão, a palavra do Senhor nos diz que aquela geração foi sem ter
um conhecimento, sem ter deixado que eu ensinasse. Enquanto Moisés teve muito cuidado em deixar seguidores, Josué não teve o mesmo discernimento ao fazer essa análise. Porque a palavra do Senhor nos diz que a geração que levantou não conhecia. Ou seja, hoje se substitui a palavra pecado por meus direitos. O homem peca, alguém peca, e quando é despertado para correção, diz: eu não pequei, eu conheço os meus direitos. Mas tenha cuidado, mantenha viva uma geração que precisa conhecer a Deus. Não conhecer de ouvir falar, mas de conhecer por se envolver com Ele. Então, quando pecar, é pecado. Quando acertar, está certo. Mas quando errar, se for orientado, esteja acessível ou sensível para a correção. Não façamos parte dessa geração que não conhecia a Deus. E aí, alguém diz: isso foi pecado no passado. E eu, quando meditava nessa palavra, eu disse: Deus, livre, minha mente livre, estou bem. Mas eu pensei: Deus, já que estamos em uma igreja onde muitas pessoas reivindicam seus direitos, que alguém não me julgue como político. Porque político fala no período das campanhas que vai acabar com o analfabetismo. Mas por trás eles não querem acabar, porque se eles acabarem, traz o conhecimento ao povo. E eu, ao falar sobre pecado, ao falar a respeito de tudo isto, eu ainda entendo, eu ainda aceito de o que era pecado no passado, ainda é pecado no presente. Toda essa minha fala foi para concluir neste raciocínio, de que vem uma geração que vai querer mudar muita coisa para agradar a sociedade. Mas se não tiver alguém que diga que pecado ainda é pecado, de fato vai vir uma geração que não vai saber o que é pecado. Mas como mensageiro de Deus, eu afirmo com muita segurança de que pecar é pecado. Só que nós não se preocupa. Responsabilizar. Apenas que a igreja esperar apenas que o departamento de educação cristã faça esse papel. Mas eu preciso entender, sem me preocupar. Tire isso, se preocupe com outras coisas. Porque o que era para os grandes homens do passado pecado, tornou a igreja grande. Era uma igreja mais sadia. Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar mais fortemente aos nossos corações. E
Que nós possamos entender que devemos deixar, porque nós não sabemos se Jesus vai voltar agora. Mas se Jesus voltar daqui a mais 50 anos e eu não mais existir, será que você já parou para perceber que essa geração precisa conhecer esse Deus? Já que para a sociedade que vive um relativismo terrível, o que é pecado para mim, se não é pecado para o irmão Elias, não tem problema, a gente vai viver bem assim. E eu não posso dizer que é pecado para o irmão Elias, porque eu não posso magoar o bichinho. Em contrapartida, eu estou ferindo a santidade de Deus, a santidade da igreja. Mas que Deus possa nos cobrir com o seu sangue, abrir a nossa mente, abrir o nosso intelecto. Que nós possamos pôr em prática aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Porque um dia Deus há de nos pedir, um dia haveremos de prestar contas a Deus. Mas que não faça parte destes que não deixaram o povo sem o conhecimento. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. A igreja que sabe pode cantar. Minhas vestes no e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Assim como um fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai de amor, Deus bendito, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta noite que tu nos proporcionaste. Tudo quanto foi tratado, Senhor, a tua palavra, tudo aquilo que tu colocaste em minha mente, eu transmiti aos teus, Senhor, aqueles que estavam assistindo a este culto pela internet, Senhor, que também tu possas ter alcançado estas vidas do outro lado. Pai, que tu possa nos ajudar a educar a outros, a educar os nossos filhos. Pai, ajuda as famílias que aqui estão representadas. Os filhos, Senhor, de cada servo teu que veio aqui, os netos de cada servo teu, que possam ouvir a respeito dos milagres que tu tens operado em nossa geração. E que possamos dizer que há um Deus que criou os céus e a terra, que formou o homem, e que busca neste homem ter intimidade, busca que com este homem viver um relacionamento. Pai, nos ajuda em tudo, leva-nos em paz para os nossos lares, transforma toda a sorte de adversidade em bênçãos para as nossas vidas. E volto a suplicar em favor do anjo da igreja, para todo sempre te agradecendo. Amém e amém. Graças a Deus. Queremos rapidamente apresentar os amados irmãos que essa semana aceitaram a Jesus. A irmã Lúcia fez um culto em sua casa e eles estavam lá e aceitaram a Jesus. Gostaria que levantasse as mãos José Petrúcio da Silva, isso. Também Maria de Lourdes Marques, isso. Silva Nildes dos Santos Pedrosa, a Silva está ali lá atrás. Valdira e as 3 filhas, Valdira e suas filhas. Muito bem. Está ali atrás.
Graças a Deus por essas vidas, né, que aceitaram a Jesus. Inclusive ele mora próximo da casa da irmã Lúcia, né? Eu já estive lá, já encontrei ele por lá na casa dele. Se a igreja está feliz com essas pessoas que aceitaram a Jesus, diga amém. Que Deus os abençoe, continue adorando ao Senhor. Eles querem congregar aqui. Então, se Deus assim permitir, no domingo próximo, o pastor vai estar aqui e com certeza a irmã Lúcia vai trazer para apresentar o pastor e assim eles continuarem marchando para o céu juntamente com todos nós. Pronto, depois o irmão Afonso vai conversar com a irmã Lúcia para a irmã Lúcia apresentar eles ao irmão Afonso, para eles virem participar dos filhos de Asaf, né, e também do discipulado. Queremos convidar o presbítero Jeová para impetrar a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja diz: põe em paz e não contendeis.